Paz, alegria, bem-vindo ao canal. Hoje é dia de São Tomé. Vamos comemorar a vida desse apóstolo, a missão, a entrega dele por Cristo. Vamos pedir também a sua intercessão para que nós possamos viver bem o Evangelho, assumir a missão e fazer a experiência com o Cristo ressuscitado, como ele também fez. O Evangelho de hoje é João capítulo 20, versículos de 24 a 29. Vamos ficar atentos na mensagem desse Evangelho? Abrir o coração. Você vai ver como nós podemos aprender com Tomé. Tomé tem uma fama de ser um homem incrédulo, sem fé, mas será que nós não podemos aprender com isso? Vamos aprender por que a falta de fé, por que a incredulidade, qual a razão disso? Vamos aprender um pouco com esse Evangelho. Abra o coração. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa aí teu comentário, curte, ativa também o sininho porque você recebe as notificações em primeira mão. E quando você curte e comenta, isso ajuda a plataforma a enviar esse vídeo para mais e mais pessoas. Vamos evangelizar juntos. Você que acompanha de outra plataforma, se inscreve no canal do YouTube. Lá tem na descrição de cada vídeo tem um link de um grupo de WhatsApp que você pode entrar e ficar ali para receber todos os conteúdos do canal, inclusive as formações bíblicas que nós temos no canal todo mês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste e creste, felizes os que não viram e creram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos lá, Jesus havia já aparecido para os discípulos, Tomé não estava presente. Os discípulos contaram para Tomé, imagino com entusiasmo, com convicção, vimos o Senhor, mas Tomé não acreditou. Tomé não acreditou no testemunho de Maria Madalena, os 2 discípulos de Emaús, mais os 10 discípulos ali contando, ou seja, já haviam muitos testemunhos. Tomé não acreditou. Primeira mensagem que podemos tirar daqui é que é importante que cada um faça a sua experiência pessoal com Jesus. Cada um tenha o seu encontro, como Tomé fez e fez essa grande profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus, como quem fica abismado. Meu Deus, com aquilo, com a misericórdia de Deus agindo na pessoa de Jesus. Então o encontro pessoal com Jesus é fundamental. É importante esse encontro. Tinha testemunhos, tinha o testemunho de outros, tinha de Maria Madalena, dos discípulos de Emaús, dos 10 discípulos ali, tinha, mas Tomé mesmo assim não acreditou. Ele precisava fazer o seu encontro pessoal com Jesus. Às vezes a gente fica dependendo muito só do testemunho de outros, é preciso fazer também a sua experiência pessoal com Jesus. É importante o testemunho de outros, ouvir a experiência que outros fizeram com Jesus, a experiência do encontro que outros fizeram com Jesus, mas o seu encontro, a sua experiência é fundamental para que você possa fazer a sua profissão de fé, para que você também possa assumir a missão. Se você não fizer a sua experiência, você vai ficar só dependendo do testemunho dos outros, vai faltar alguma coisa aí. Vai ser algo ainda, você ainda vai ser uma pessoa, vai faltar uma fé mais inabalável. Você precisa fazer o seu encontro com Jesus, a exemplo de Tomé. E Jesus é misericordioso. Jesus, ele vai ao encontro de Tomé. Ele vai depois de 8 dias para poder fazer essa experiência com Tomé. Mas aqui tem um detalhe também muito interessante nesse trecho do Evangelho. Onde Tomé estava quando Jesus apareceu para os discípulos? Onde estava Tomé?
Alguns relatos da tradição vão dizer que Tomé estava atrás de evidências da ressurreição de Jesus. Tomé não se conformou em ficar parado ali depois de ter escutado alguma coisa relacionado a Jesus estar vivo. Ele quis ir atrás de evidências. Coração incrédulo, duvidoso, mas talvez estava mais corajoso, talvez mais cheio de fé do que os outros discípulos que não tiveram coragem de sair, porque estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus. Tomé teve coragem de sair. Enquanto os outros estavam amedrontados na sala com a porta fechada, Tomé saiu, ele não estava lá quando Jesus apareceu. Ele foi atrás de evidências, diz a tradição. Eu creio nisso. Então foi atrás de evidências, porque ele estava sofrendo muito. Sofrendo porque mataram o seu mestre justamente. E aí alguém vem falando que viu ele. Opa, ele vai atrás de evidências e ele tem coragem para sair, arriscando a própria vida para ir atrás de evidências. Por isso Tomé talvez não estava com os discípulos quando Jesus apareceu a primeira vez. E quando Tomé retorna, que talvez ele não encontrou as evidências que esperava, e quando ele retorna, aí ele vê os discípulos do mesmo jeito, as portas ainda fechadas, eles amedrontados, dizendo: nós vimos o Senhor. Eu também não acreditaria. Talvez, pensando um pouco aqui como psicólogo, né? Vamos entrar um pouquinho na cabeça de Tomé. Talvez Tomé deve ter pensado: mas como é possível? Vocês viram o Senhor? Vocês realmente viram que Ele venceu a morte? Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e vocês estão aqui com medo da morte? Estão com essas portas ainda fechadas? Há tanta gente querendo saber dessa notícia. Talvez Tomé mesmo tivesse ido atrás de evidências para ter essa certeza, e os apóstolos viram, os outros discípulos viram o Senhor ressuscitado e continuam do mesmo jeito, não mudou nada, no mesmo lugar, as portas fechadas, amedrontados, acovardados e nada aconteceu. Eu também não acreditaria. Tomé não acreditou. Peraí, não pode ser verdade isso. Vocês viram ele vivo. Vocês estão dizendo que viram que ele venceu a morte, está vivo, e vocês estão aqui com medo da morte? Se ele venceu a morte, para que o medo? Porque ele não mudou nada na vida de vocês, estão do mesmo jeito. Às vezes a gente também não consegue dar um bom testemunho para as pessoas, não leva a fé para as pessoas porque nós estamos fechados. Nós falamos de Jesus, nós vamos para a igreja, mas estamos ainda muito presos. Uma igreja precisa ser uma igreja em saída, não pode ser uma igreja fechada em si mesma. Não, porque isso faz as pessoas perderem a credibilidade, faz as pessoas perderem a fé. Para despertar a fé nas pessoas é preciso ser uma igreja em saída, e às vezes nós estamos ainda com as portas fechadas, amedrontados, com medo de testemunhar Jesus. As pessoas querem saber que Jesus está vivo. Elas querem fazer uma experiência com Jesus, como Tomé quis. E aqueles que diziam que viram Jesus, disseram que viram Jesus, estavam do mesmo jeito, não mudou nada. Talvez muitas pessoas não estão indo para as nossas igrejas, estão incrédulos ainda, afastados, porque talvez nós que estamos lá, que fazemos a experiência, ficamos amedrontados, não saímos para testemunhar. É preciso testemunhar. Então Tomé, talvez eles não estavam tão errados assim. Talvez os outros discípulos que viram o Senhor e que ficaram ali parados ainda, sem fazer nada. Então, vamos olhar para esse exemplo, para essa mensagem do Evangelho de hoje. Vamos pensar, nós fizemos mesmo a experiência com o ressuscitado? Porque Tomé podia ter questionado: mas vocês realmente viram? Mas não mudou nada, continua do mesmo jeito, amedrontados, portas fechadas? Será que nós precisamos nos questionar, será que realmente nós tivemos a experiência com o Senhor? Será que nós conseguimos convencer as pessoas testemunhando que tivemos a experiência com Cristo e acreditamos na ressurreição? Por que ficamos ainda tão fechados, tão amedrontados, tão acovardados, tão acomodados? Porque não proclamamos isso, porque não testemunhamos isso, porque ainda estamos ali presos nas agendas, presos nos nossos escritórios, presos em salas, presos em tantas coisas, e Jesus precisando ser anunciado para as pessoas, para que elas façam a experiência delas com o Senhor.
Porque muitos de nós na igreja ainda estamos tão presos dentro dessas estruturas e não saímos para testemunhar o Cristo ressuscitado. Eu entendo Tomé. E eu entendo muitas pessoas também que não conseguem estar dentro das nossas comunidades, porque nós ainda somos muito acomodados e acovardados. Ainda estamos muito presos a estruturas, agendas, escritórios, isso, e não estamos saindo para testemunhar. As portas ainda estão fechadas. Que o Senhor tenha misericórdia de tantos Tomés que estão por aí, até atrás de evidências, incrédulos, corações fechados, mas que o Senhor tenha misericórdia para que eles possam tocar nas chagas, fazer a experiência mais profunda com o Senhor. E que essa experiência não dependa só de nós e muitos de nós que estamos dentro das igrejas fechadas, que façam essa experiência com o Senhor. Você que sente o coração ainda incrédulo, duvidoso, faça a experiência. Mas a experiência, não esqueça, ela é justamente dentro de uma comunidade de incrédulos também, uma comunidade de pessoas muitas vezes acovardadas e acomodadas, mas é lá, o Senhor está lá, na sua infinita misericórdia. Você lá vai encontrar o Senhor, pode ter certeza disso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com a experiência de São Tomé, vamos também levar Jesus, testemunhar Jesus ao mundo.